Esperava-se que estas deviam realizar-se nos marcos da legalidade, do pluralismo de expressão, da verdade e demais valores democráticos, a fim de se assegurar a transparência e a justiça eleitorais. Porém, este desiderato, mais uma vez, não se concretizou pelas razões que abaixo se destacam. Primeira, irregularidades no processo de preparação das eleições. Ao longo do processo de preparação das eleições, inúmeras irregularidades foram sendo constatadas e denunciadas por vários autores. Entre as mesmas, temos a citar a permanência de cidadãos mortos no ficheiro informático eleitoral, b. a realização do registro eleitoral por parte do MATRE, que colocou tal responsabilidade às administrações municipais, órgãos descentralizados do Poder Executivo, violando o número 1 do artigo 107 da Constituição da República de Angola, que estabelece que os processos eleitorais são organizados por órgãos de administração eleitoral independentes, cuja estrutura, funcionamento, composição e competência são definidos por lei. C. O tratamento desigual dos partidos políticos e coligação de partidos políticos pela imprensa pública, que traduzem a violação ao número 4 do artigo 17 e do artigo 23 da Constituição da República de Angola sobre o princípio da igualdade, violando de igual modo o direito dos cidadãos de serem informados com verdade, conforme estabelecido nos números 1 e 2 do artigo 40, nos artigos 44, 52, 53 e 54 da Constituição da República de Angola. E D. A corrupção eleitoral levada a cabo pelos partidos políticos que ofereciam bens diversos a fim de influenciar os eleitores, ato proibido pelo número 1 da linha A e a linha B do artigo 68 da Lei Orgânica sobre as Eleições Gerais e punido pelo artigo 193 da mesma lei por ser um crime de corrupção eleitoral. Todos os fatores supracitados comprometeram significativamente a justiça e a verdade eleitorais. Segundo, processo de votação. Com base em dados e relatórios publicados por vários observadores nacionais e internacionais, organizações da sociedade civil e pelos partidos políticos, as eleições de 24 de agosto não foram transparentes, tampouco justas. Verificaram-se a violação grosseira à lei sobre as eleições gerais, aos princípios e valores democráticos constitucionalmente consagrados que, a seguir, discriminamos. A linha A. As insuficiências registradas na preparação do ato de votação, particularmente a não afixação das listas de eleitores com a devida antecedência, segundo estabelecido na Lei Orgânica sobre as Eleições Gerais. B. A não publicação das atas sínteses em muitas assembleias de voto, a título de exemplo, a do Consulado de Angola, em Lisboa. C. A Comissão Nacional Eleitoral não publicou atas sínteses. A CNE não teve, até então, esta iniciativa que permitirá atestar a transparência, a fiabilidade dos resultados apresentados e certificar o número de votantes. D. A não afixação de listas dos cidadãos eleitores levou muitos cidadãos à abstenção induzida. No âmbito da observação eleitoral levada a cabo pela missão do Observatório Eleitoral Angolano, OBEA, 65% das mesas de voto em assembleias visitadas não tinham registrados mais de 500 eleitores nos cadernos eleitorais. E o uso abusivo da força, que se traduziu em detenções ilegais e torturas de inúmeros cidadãos e ativistas, nomeadamente no Uís, Mochico, Lubito, em Benguela, em Luanda, e de intimidações no Cuando Cubango,
no BIE e no AMBO, situações que continuam a registrar-se até hoje. F. Repressão de todo e qualquer tipo de manifestação após o dia da votação, violando os direitos e liberdades fundamentais consagradas na Constituição da República de Angola. Angolanas e angolanos, é assim que, na sequência da publicação dos resultados eleitorais do dia 24 de agosto de 2022, cuja insatisfação, incredulidade e reivindicação em torno dos mesmos tende a cada dia subir de tom, não só por parte de alguns partidos políticos e coligação de partidos políticos concorrentes, como também da sociedade em geral, tendo os principais partidos e coligação concorrentes optado pela via institucional para ver atendida suas reclamações. Nós, Movimento pela Verdade Eleitoral, MOVER, mais do que acompanhar a situação política ou eleitoral marcada por incertezas agudizadas pela vontade de favorecer-se um candidato em detrimento de todos os outros, produzimos o presente manifesto no sentido de, primeiro, reiterar os 6 pontos do comunicado tornado público por esse movimento no pretérito dia 30 de agosto de 2022. Segundo, instar a Comissão Nacional Eleitoral e o Tribunal Constitucional, nas vestes de Tribunal Eleitoral, para que aceitem a vontade coletiva de recontagem dos votos e comparação das atas sínteses em posse de todas as entidades públicas e partidárias, mediante a presença fiscalizadora de personalidades angolanas ou internacional independentes. 3. Que o plenário do Tribunal Constitucional não valide os resultados eleitorais sem que antes se atenda às exigências contidas no ponto 2 desse manifesto, sob pena de, se assim procederem, aceitar, assumir todos os riscos possíveis que advirem dessa inconsequente decisão e, na mesma linhagem, deputados resultantes dessas eleições não aceitem tomar posse nessas condições, sob pena de terem de ser declarados traidores da vontade coletiva e, tal como os juízes do Tribunal Constitucional, a par dos comissários da CNE, terão de arcar com todas as consequências que hão de advir dessa traição à pátria. 4. Que, na ausência de uma figura angolana independente, no sentido de velar pela veracidade dos resultados eleitorais, se indique o embaixador dos Estados Unidos da América para preencher esse vazio. 5. Na eventualidade de todos os pontos inerentes a esse manifesto não forem atendidos no prazo máximo de 72 horas, assim como a persistência na partidarização deste mediático caso pelo Tribunal Constitucional, levará esta organização à convocação de forma ininterrupta onda de manifestações a nível nacional em todas as sedes provinciais e municipais e internacionalmente, até que se reponha a legalidade. 6º, por último, instamos ainda as forças de segurança nacional no sentido de agirem de forma republicana e de fazerem-se apenas presentes para assegurarem o trajeto definido.